cristão, casado e pai de 4 filhos, fundador do Grupo Laus Deu, mentor e palestrante, há mais de 16 anos transformando vidas através de consultorias e mais de 40 mil horas de estudo, consolidou seu conhecimento em diversas áreas, incluindo planejamento estratégico, gestão de pessoas, marketing e desenvolvimento de negócios, nutrição esportiva, neurociência e inteligência emocional combinando com princípios cristãos. Hoje, como apresentador do Laus Deu Podcast e imagem e semelhança do Criador, eu sou o Anderson Florenzano. Fala galera, Anderson Florenzano aqui para mais um Laus Deu Podcast. Hoje eu tô com ela aqui que é pastora, escritora, missionária, casada, mãe, Rafaela Plascencia. Pastora Rafaela Plascencia, uma grande honra, pastora, recebê-la aqui no nosso podcast. Que agradeço, obrigado Anderson pelo convite, obrigada, estou muito feliz. Eu que agradeço. Pastora, como eu já de antemão já falei o que eu ia perguntar, nessa parte pelo menos, eu queria saber o porquê de improvável, mas escolhida. Bom, na verdade, todo mundo tem uma história, né? Sim. E essa questão de ser improvável, na verdade, hoje, no todo o contexto que eu vivo, né, pela graça de Deus, podendo servir a igreja, servir o reino, é realmente algo muito improvável diante da história que eu tenho um pouco, né? Eu vim de uma família que meus pais não são cristãos, né? Na verdade, hoje, da minha família, eu sou a única que segue ali a Jesus, ou melhor dizendo, que serve a igreja, né? Casei com o pastor Belchior, né? Meu esposo é o pastor Belchior Júnior. Ele já vem de uma família, né? Toda a família dele vem de um berço. Ele acho que é a 3ª geração de pastores, né? E eu, na verdade, eu falo que Jesus me resgatou, né? Eu, ainda muito criança, eu tive a maior influência cristã na minha vida, foi do meu avô materno, muito católico, extremamente católico, mas foi a minha maior referência, né? Então, e eu lembro que eu tinha alguns insights quando criança, de orar, de falar com Jesus, mas, na verdade, não venho de como falo, de um histórico de família cristã para que tivesse aos olhos humanos, né? Porque hoje as pessoas acabam tendo muito preconceito para estar exercendo, né, a posição e a função que eu tenho hoje, né? Tanto que quando meu esposo me conheceu, né, quando ele olhou para mim, foi bem complicado, as pessoas realmente tinham muito preconceito e queriam saber, mas quem é essa menina, né? Com tantas garotas que têm os pais, tem uma família, vem de uma família sacerdotal, que tem os pais que são pastores, as mães missionárias, quem é essa moça, né, que está aqui sempre sozinha na igreja, sem pai, sem mãe? Mas foi exatamente essa moça que eu falo para ele, estranha, né, que Jesus eu falo que, na verdade, Jesus cegou ele, né? Falando, Jesus cegou você e quando você abriu os olhos já era tarde. Minha esposa fala isso pra mim. É isso aí. Mas, realmente, aos olhos humanos, né? Sem esse histórico mesmo de uma família cristã totalmente... era muito diferente quando eu cheguei, especificamente na Assembleia, que é onde Deus me chamou para desenvolver o ministério. Eu, muito nova, eu entrava na igreja, eu ia de calça rasgada, eu tinha meu cabelo vermelho, então era muito diferente dos estereótipos daquela época, né? Mas eu ia e não estava nem aí, nunca me preocupei com isso, nunca me preocupei com os olhares, eu sempre fui muito apaixonada por Jesus, e ali eu fiquei firme mesmo diante de grandes preconceitos, improvável, mas ele acabou me escolhendo pela graça, bondade e misericórdia dele. Então Amém. É por isso que tem essa frase aí no meu Instagram. Amém. A senhora falou uma coisa muito interessante agora. Eu fiz essa pergunta porque eu me identifiquei bastante com essa parte. Eu sou improvável. Sim. Né? E a senhora falou que a senhora foi muito incentivada pelo seu avô, acho que não lembro se é paterno ou materno, mas que ele era católico. Uhum. E isso é uma coisa que as pessoas não prestam atenção. A religiosidade não deixa você prestar atenção nisso aí. Só que Deus usa quem quer. Sim. Deus usou uma mula para falar, então ele usa quem ele quer. Não interessa. E por incrível que pareça, eu até já contei outras vezes, até contei esses dias agora, recentemente aqui, sobre uma questão. Eu tinha essa questão também de ser incentivado a buscar desde criança. E eu fui incentivado
por uma Bíblia de Testemunho de Jeová. Olha só. Uma Bíblia de Testemunho de Jeová. Porque a história foi assim, eu tinha acho que 6 anos de idade, e um senhor passou na frente da minha casa um dia, ele sempre passava, que ele morava ali perto, e ele perguntou pro meu pai se ele podia me presentear. Meu pai falou assim, pode, sem problema. No outro dia ele passou e trouxe uma Bíblia, que é aquela Bíblia em ação, onde só tem figuras. Na verdade, uma Bíblia de capa amarela. E ele pegou, meu pai falou assim, mas ele não sabe ler. Ele falou, não tem problema, posso te entregar? Aí ele falou, pode. Ele me entregou essa Bíblia. E eu vim descobrir isso muito tarde, tá? Vim descobrir depois de 40 anos. Essa questão do que eu vou falar depois aqui. Aí ele me deu essa Bíblia e eu lembro de todas as figuras da Bíblia. Eu lembro de todas as histórias ali, só pela figura, porque eu realmente não sabia ler naquela época ainda. E depois que eu comecei a ler, e enquanto eu comecei a ler, ainda eu li poucos trechos dentro da Bíblia, mas as figuras ficaram gravadas, as histórias representadas em figuras ficaram gravadas na minha cabeça. E aí depois eu vinha me converter, como eu falei, comecei a estudar pela ciência, sempre minha busca por Deus foi pela ciência. Me converti com 40 anos de idade e aí começou a vir esse flashback na minha cabeça dessa Bíblia. E aí que eu falei, cara, eu fui iniciado, eu fui chamado lá atrás já, não é agora. Eu falei, foi aquele senhor que simplesmente estava ali, que me colocou, que me trouxe a palavra, né? E aí eu saí no desespero porque eu queria achar uma Bíblia dessa. E aí eu pedi, aí depois eu vim descobrir que era uma Bíblia de Testemunho de Jeová, que uma amiga viu e falou assim, essa Bíblia é da minha igreja. Eu falei, você consegue uma pra mim? Ele falou assim, difícil, essa Bíblia tem mais de 40 anos. Eu falei, poxa, eu queria muito ter uma história muito forte com essa Bíblia. Eu falei, tô me relembrando agora, isso, aquilo, eu gostaria muito de ter essa Bíblia. Aí ela falou assim, eu vou tentar na livraria, mas eu duvido. E depois disso, eu vi que ela não conseguiu, eu coloquei no meu status do WhatsApp. Aí um rapaz que eu nem conheci pessoalmente, ele viu, que ele é de um grupo de peças que eu participo da outra empresa, ele viu e falou, eu tenho essa Bíblia. Ele falou, já que é tão importante para você, ele falou assim, eu consigo ela para você. Eu falei, tá, você me vende então? Ele falou, jamais, eu vou te dar ela. Inclusive, eu vou te dar a versão nova. Olha. Aí eu falei, perfeito. E eu fiquei todo dia cobrando ele. Todo dia. Como ele comprar uma caixa de acrílico para colocar ela, que eu queria deixar ela aqui na empresa, isso, aquilo, pela história que eu tinha com ela. E eu cobrando ele, falei, vou mandar, Anderson, fica tranquilo, tá até com seu endereço, tudo isso, aquilo marcado aqui, eu vou mandar para você, pode ficar sossegado. Eu falei, perfeito. E aí eu fiquei esperando, e o que aconteceu? Eu acabei voltando para casa dos meus pais, como eu contei ali em off. E revirando, tirando os entulhos de dentro da casa, eu achei a Bíblia original. Olha só, que incrível. Eu achei a Bíblia original, trouxe embora, inclusive ela está do outro lado ali. E é uma Bíblia de Testemunho de Jeová. Eu sou cristão. Sim. Mas assim, como eu falei, Deus usa quem quer. Sim. Quem quer mesmo. Eu conheço várias pessoas. A questão, na verdade, a religiosidade atrapalha um pouco, né? Mas existem católicos, existem várias pessoas em defesa para honrar o nome de Deus, que tem muitas palavras bonitas para falar. Sim, o meu avô, ele tinha essa influência muito forte. Eu lembro que ele estava constantemente lendo a Bíblia. Isso era algo que marcava muito. Então, como a gente morava muito próximo, eu ainda pequenininha, eu sempre acordei muito cedo. Então, 6 horas da manhã, eu estava acompanhando ele passando o cafezinho. E ele sempre... Eu assistia muito aqueles desenhos bíblicos também. Sim. E aquilo também... Hoje não tem mais, eu tenho que pegar no YouTube. Quer dizer, eu quero colocar nos meus filhos. A gente busca nossos filhos. Exatamente. Tem uma memória afetiva muito grande. Mas era constantemente na casa do meu avô, era isso. Eram os desenhos bíblicos, era aqueles filminhos de Jesus no Natal, na Páscoa, e a Bíblia constantemente. Então, foi uma grande, grande influência para mim. E até quando eu me batizei, que eu fui falar com ele, eu falei, e agora? Como que eu vou falar para ele? Porque ele chega, não, batismo, já se batizou quando era criança. E eu me lembro quando eu falei para ele, pouco antes dele falecer, ele ficou feliz, eu lembro que ele encheu os olhos de lágrimas, mas foi uma grande influência, foi um dos caminhos ali que Jesus já estava me preparando realmente no processo. Sim, agora que você estava falando, estava lembrando, realmente existiam as revistinhas, muitas revistinhas bíblicas, né? Você tinha que buscar, na verdade, como eu falei, hoje a gente tem um acesso à internet e a minha esposa busca muita coisa dentro da internet, em desenho com meus filhos ali. Tanto é que eles não assistem coisa diferente, é muito raro mesmo acontecer. Mas é que assim, colocaram durante anos um obstáculo tão grande entre o ser humano e a palavra, sendo que a palavra para mim eu considero ela eu não defendo religião, sempre falo isso, como um livro de sabedoria. E é um livro que está ao acesso de todos.
tal acesso do gari, tal acesso do presidente, tal acesso de um empresário, tal acesso de todo mundo. É só pegar e ler. Eu falo isso aqui milhões de vezes, vou sempre falar isso, vão chamar de repetitivo, mas eu falo. Eu gastei muito dinheiro estudando a área de mentoria. E quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu me senti um idiota, porque tá tudo na Bíblia. Tá tudo lá. Tudo tá na Bíblia ali. Mas eles criaram um obstáculo. A religiosidade criou esse obstáculo para o ser humano. Então hoje, para você fazer um ser humano ler a palavra, é bem difícil. É bem difícil, porque ele acha que se ele ler a palavra, ele tem que ser religioso. Sim, é isso. Então assim, é muito difícil. Uma das coisas que eu mais faço na mentoria é o quê? Eu trago a pessoa pela ciência, porque tem pessoas que ela tem esse preconceito. Quando eu vejo que ela me dá a brecha, eu falei, agora a gente vai falar da palavra só. Porque aí eu puxo, falo, isso que eu acabei de te falar, tá aqui. O que eu acabei de te falar, tá aqui. Você quer ser um bom empreendedor? Tá aqui. É isso. E assim por diante. O maior mentor do mundo foi Jesus Cristo. Isso mesmo. O grande líder e mentor. Outra questão que eu ia perguntar, que eu vi ali que me chamou muita atenção. Apaixonada por Jesus Cristo. Essa paixão você já comentou agora no comecinho, que vem desde criança. Como começou isso? Como foi essa experiência com Jesus? Eu, sinceramente, eu até me emociono, porque, de verdade, Jesus é a minha paixão. Eu não consigo lembrar em que momento, sabe, da minha infância foi isso, mas eu lembro que uma infância bem difícil, né? E não era só pela condição financeira, mas eu acho que era mais pelo ambiente que eu cresci, que era um ambiente... Não era muito acolhedor, né? Eu vivi num ambiente com problemas de vícios. Havia dentro da minha família vícios de bebida, né? Assim, de chegarem a cair. Então era muito assustador. Eu falo que eu tive uma infância muito angustiante, né? De ter que acompanhar. Hoje eu vejo na idade da minha filha ter que ir em festas e ver, né, os meus entes queridos ali vindo embora para casa carregados. Então isso me causava muito medo. Mas eu me lembro que quando eu fechava os olhos para dormir, eu sempre tive muito medo também de dormir. Eu sempre fui uma criança muito assustada por conta de tudo isso. Mas eu me lembro que quando eu deitava, eu falava, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, né? Então o que me fazia dormir, conseguir ter paz para dormir, era ter a certeza. E eu imaginava, eu deitada criança, eu imaginava que Jesus estava deitado assim, flutuando, né? Flutuando, olhando para mim, e aquilo me fazia descansar. Então, para mim, enquanto criança, era muito real, né? Eu não consigo me lembrar em que momento isso foi despertado, mas para mim, Jesus, desde criança, foi muito real. Então, eu sempre conversei com ele, eu sempre falava com ele, e não consigo saber em que momento foi. Mas desde então, esse meu relacionamento com Jesus, eu sempre falo, e eu me emociono. Hoje mesmo, pela manhã, era na verdade 4:30 da manhã, eu não consegui dormir. Eu vim conversando com o rapaz, né, que me trouxe, com o Elton. Uma experiência que nessa madrugada eu tive com a minha filha. Eu fui deitar na cama com ela, eu e meu esposo estávamos na sala e ficamos ali assistindo até 1h da manhã e fomos deitar. Quando nós deitamos, eu abracei ela estava dormindo, e ela disse assim para mim, dormindo, mamãe, quando você fere uma cobra e não a mata, ela pode te picar. E eu falei, o que, filha? Ela estava dormindo. E aquilo ficou na minha cabeça, eu dormi, e depois, 4:30 da manhã, despertei. Despertei, não conseguia mais dormir, eu falei, entendi. Acho que Jesus quer que eu ore. E aí eu fui pro quarto dela, porque estava todo mundo dormindo na minha cama. E eu cheguei no quarto, você tinha falado sobre, às vezes, ora e chora, às vezes não consegue nem falar. E eu lembro que eu fiquei, hoje, nessa madrugada, eu fiquei ali, eu falei, Jesus, eu não quero pedir nada. Nada, não que eu não tenho, eu falei, tem uma lista. Eu falei, mas eu não quero pedir nada, eu só quero ficar aqui com o Senhor. Só quero ficar quietinha aqui com o Senhor. Então assim, eu tenho essa paixão, sabe? Isso para mim é muito claro. Jesus para mim é muito verdadeiro, é muito real. E eu falo que eu sinto um amor assim, muito louco por ele mesmo. É impossível falar de Jesus e não se apaixonar, né? Para quem é apaixonado por Jesus. Ele é apaixonante. É porque eu falo isso por qual motivo? Ela falou que se emocionou e eu entendo perfeitamente. Eu, durante muito tempo, eu tive
Como eu falei, eu sempre me referia a Deus. Sempre a Deus, a Deus, a Deus. Quando eu entrei a estudar pela ciência, mais ainda que era só a Deus, a Deus, a Deus e a Deus. E aí eu confesso que durante muito tempo eu tive um certo preconceito com Jesus. Porque para mim, Jesus Cristo era uma pessoa normal que simplesmente como que eu vou falar? Recebeu a graça, como todos nós podemos receber, e simplesmente partiu. Ficou isso durante muito tempo na minha cabeça. Só que quando eu comecei a ler a palavra, e eu vi que foi Deus que se fez homem e desceu na terra para que a gente seguisse o caminho, aí eu comecei a me interessar. Eu falei, eu quero saber mais. Até inclusive Augusto Cury hoje é um grande amante de Jesus, que defende, ele fala que ele é um cristão sem fronteiras. Eu acho maravilhoso. Eu acompanho todo esse processo dele, né? Eu li muito material dele, eu acompanho todo esse processo. E quando eu comecei a ler a palavra ali, e eu fui lendo e cada dia mais me interessando pela história de Jesus, eu falei, cara, eu quero de alguma forma me identificar. Porque a gente se apaixona com Jesus quando a gente se identifica com ele em alguma coisa. E eu sempre fui um menino, como eu falei, isso foi improvável. E eu era um menino meio rebelde, né? Só que essa rebeldia minha era uma maneira que eu achava de querer ser livre, né? Acabava fazendo as coisas erradas, mas era uma maneira que eu queria ser livre. E eu achava que Jesus, tanto Jesus como assim, ler a palavra muito ali, ia me prender. Que é a religiosidade, né? Que vem aquelas questões, você não pode fazer isso, você não pode com a calça rasgada no culto, você não pode isso, você não pode aquilo. Então, eu não gostava desse tipo de coisa. E eu comecei a ler um dia até que eu cheguei na passagem de Jesus, quando Jesus entra no templo e mete o pé em tudo. Naquele dia eu me apaixonei por Jesus. É engraçado de se falar, mas assim, eu me identifiquei naquele dia. Eu falei, cara, ele foi livre aqui. Entendeu? Ele foi totalmente livre. Um cara, ele se mostrou que livre, totalmente livre. Que você não precisa ficar o tempo todo ser cheio de... como um robô, não. Você pode ser livre. Uma hora você vai errar, entendeu? Vai se arrepender e assim por diante. E depois desse dia eu me apaixonei, assim, não tem como não falar de Jesus assim e não se emocionar, não sentir uma questão diferente. Eu tive uma experiência recentemente que eu contei para minha esposa que o que acontece? Você acaba tendo Jesus como seu melhor amigo, né? Demora, aquele amigo que você demora para gostar dele, quando você gosta, você fala, cara, não tem como, não tem outro. Não dá para viver sem. E eu lembro que eu tinha que acordar cedo por algum motivo. E eu fiz minha oração tudo e peguei e pedi pro Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me acorda a tal hora que eu preciso. Eu não posso perder esse compromisso. E eu tava bem cansado. E eu acordei, isso foi muito nítido pra mim. Eu acordei de manhã com alguém só colocando a mão em cima de mim, no meu ombro. É isso. Aí quando eu abri o olho, eu vi só uma veste branca, muito branca, muito branca. Um semblante que é o semblante que as pessoas passam pra gente, né? De um Jesus de cabelo comprido, de barba. Só pôs a mão em cima de mim e pronto, acordou. E ele se levantou e saiu, sumiu na luz. É isso. Então, assim... É isso. Vamos olhar do outro lado, para quem não conhece, vai achar que a gente é assim, estão falando coisa fantasia, mas assim... Ele é real. Só quem passa por isso. É isso. Todo mundo. E é uma vez só que você passa pela experiência com ele, você nunca mais você esquece. É impressionante. Ele é real, ele é real. E tem vários testemunhos dessa forma. Pastora, a gente estava conversando um pouquinho ali fora, aquela hora ali, sobre as questões como está o mundo hoje. Eu costumo dizer que a gente está na época da peneira. Está sendo peneirado. O joio e o trigo estão se separando. E cada dia que passa você vê mais isso. Hoje quem é de verdade fica e quem é de mentira está caindo. E mesmo que você vê lá, fala, não, eu conheço alguém de mentira que está indo longe. Não vai muito longe. Está acontecendo muito isso. Os de verdade estão sendo perseguidos bastante. Né? Eu vivi uma fase, quando eu comecei a estudar o coaching em 2007, nenhum coach citava o nome de Deus. Nenhum. E a gente está numa geração hoje que você mais vê a internet é falar de Deus. Por quê? O inimigo já não está ligando porque muitos daqueles que estão falando não são de verdade. É o que acontece. Então a gente está vendo uma fase muito complicada nessa questão da peneira. Importante também, né? Para que se peneire. O que eu até citei esse tema aqui, que foi com a pastora Pamela Alonso e com o pastor Rony. Pessoas que eu amo a vida de vocês, gente. Um beijão para vocês. E eu queria a opinião da senhora. Hoje a gente está vivendo a era A internet está a toda prova, né? E tô vendo todo mundo deslumbrado com a IA.
Eu vejo muito isso. Gente, mais uma vez eu vou falar, não tenho nada contra a IA. Só quero explicar o meu ponto de vista e pedir a opinião da pastora. Todo mundo se deslumbrando com a IA. A IA nada mais é do que uma cópia do nosso cérebro, Sim. do ser humano. Sim. E aí eu pergunto, todo mundo deslumbrando com a IA e a gente tem a IE, que é a inteligência espiritual, há muito mais tempo do que a IA. É isso aí. Então, assim, é uma coisa que não me entra na cabeça. Eu, devido à maneira que eu estudei Deus, eu via muitas questões que você vê hoje as pessoas perguntando para a IA, eu via em livros, pedindo, incentivando a fazer essas perguntas a Deus, que Deus respondia. Sim. E responde, a gente sabe que responde. Sim. Foi como eu falei, eu pedi para ser acordado no horário que eu precisava para não perder um compromisso. Sim. E tive uma grande experiência com Jesus. Sim. Então, assim, é como eu falei, as pessoas estão buscando muito o caminho mais curto, do que a gente estava conversando ali fora, mais prático. Ah, a senhora vai trazer, vai lá, pastora, ora por mim, isso, aquilo. Você fala, lê Salmos lá que... Ah, mas qual Salmo, pastora? Sim. Não, lê Salmos. Não, mas qual? Então, se você não falar certinho, Salmos tal, vai daqui até aqui, não precisa passar disso e nem ler antes. Sim. Então, assim, a pessoa vai pegar a Bíblia como se fosse um... Tá, resolvi já meu problema, encosta ali, o dia que eu precisar de novo, eu peço de novo. Qual que é a opinião da senhora sobre essa questão da IA e a IE? Eu acho que essa questão, você falou, né? Quem é de verdade e quem não é de verdade, sim, né? Eu acho que nessa geração de IA, quem não é de verdade, com ela será menos ainda. Né? Porque, assim, nós sabemos, tem uma frase que eu ouvi uma vez, e eu gosto muito de dizer, que num mundo feito de aparências, feliz é aquele que é feito de verdades. Né? Então, quem já não é de verdade, menos ainda será. Né? Porque justamente isso, com a IA auxiliando, mais ainda. Né? Então, assim, eu acredito que a inteligência artificial, ela é benéfica desde que se saiba utilizá-la. Sim. Né? Penso da mesma forma. O que nós vemos, às vezes a pessoa vai querer desenvolver, por exemplo, um esboço para ministrar e grava lá e fala, chat, me dá um esboço disso, aquilo. E tá prontinho. Até eu e meu esposo, a gente estava conversando justamente esses dias sobre isso. Justamente sobre isso, porque essa geração que quer isso, essa facilidade. Mas quando você pede para a inteligência artificial te dar um esboço ali, você vai falar de algo que você não tem conhecimento, que é muito diferente quando você pega o livro, quando você pega a Bíblia, quando você vai ler, quando você vai ler o contexto histórico, estudar, se aprofundar além da IE, da inteligência espiritual. Porque tem coisas que não estão nos livros. Né? Quando a gente vai estudar, ler a Bíblia, isso é um ponto importante também, não só ler a Bíblia para pregar, não só ler a Bíblia para ministrar, né? Porque a gente vai entrando nisso, não, agora eu só estou lendo a Bíblia porque eu vou pregar. Não, leia a Bíblia para ter o seu momento com Deus, seu devocional independente do ministério. Mas é isso, as pessoas acabam não tendo essa preocupação. E eu falo, como eu disse, tem coisa que não está nos livros, que é a palavra revelada. Que tem hora que dali fala, meu Deus do céu, de onde veio isso? E é Deus que dá ali, e a gente acaba escrevendo, isso não vai encontrar em lugar nenhum. Então, para os que são de verdade, vão usar de uma forma correta, vão usar para se beneficiar. Quem não é, vai entrar nessa onda. E é triste porque, assim, eu não gosto de ficar falando muito sobre isso, né, entrar em polêmica, mas, assim, dói o coração de nós vermos, assim, na internet, o que tem de gente pregando a palavra, estando nos altares, ministrando, a gente olha e fala, gente, não tem nada de Deus, e muitas vezes nem Bíblia se prega mais. Sim. Tem ministrações que eu particularmente não consigo ouvir, porque não tem uma menção sobre Jesus, não tem uma menção da Bíblia. Realmente, eu acho que o coaching é importante, cada coisa no seu momento. Agora, sim, você está ali pregando a palavra, você está dentro de uma igreja, num púlpito, e não tem nenhuma menção de Jesus, não tem nenhuma referência à Bíblia, tá bem complicado. Bem complicado. Uma geração que quer ser famosa. Quer ser famosa, é justamente isso. Quer ser famosa. Eu presenciei já um culto, a qual, pela minha experiência profissional, eu olhei e falei, cara, isso aí pra mim foi um show de neurociência. Porque, assim, persuasão 100%.
Eu falei, tudo isso aí eu aprendi dentro do coaching, cara. Eu falei assim, eu fiquei meio bobo. Mas a pastora falou sobre essa questão de realmente estão montando um culto hoje, estão montando uma ministração em cima da IA. Eu tenho uma coisa que eu vi esses dias que, assim, isso sim me doeu o coração. É a pessoa ler uma passagem bíblica e pedir para IA a explicação sobre aquela passagem. Sou só eu que acho isso ridículo? Porque, gente, se for, pode até escrever depois aí, falar, é só você mesmo que acha. Porque, assim, quem é IA para responder isso, cara? O seu entendimento? Quem que é IA para intermediar a sua conversa com Deus? Eu achei isso cúmulo. Sim. E está acontecendo demais isso. A pessoa vai lá, pega um versículo e ela pergunta para a IA qual que é o resumo daquele versículo, qual que é o entendimento. Meu irmão, então é assim, a IA está tomando o lugar de Deus, é isso? Sim. Porque assim, na minha visão, o que eu estou vendo é isso. Que estão dando o lugar de Deus para a IA. Então assim... Algumas pessoas estão passando do ponto, né? Tá passando, é isso, justamente então, isso. Mas é o que nós falamos, né? Quem já não tem um relacionamento firme já com Deus, então pior vai ficar. Né? Aqueles que são de verdade, que têm uma base, né? Por isso que a nossa base tem que ser Jesus Cristo. Nós temos que estar realmente alicerçados, aquilo que diz aquela parábola, né? Um edificou sobre a areia, porque é mais rápido, foi prático, já estava de pé, o outro construiu na rocha. É mais difícil, é mais pesado, é mais demorado, mas é o que realmente tem estabilidade, porque a hora que as ondas vierem, e a IA é uma dessas ondas, né? Sim. A tecnologia é uma dessas ondas, ideologias, tudo isso são ondas que estão vindo, outras ondas virão. Então, assim, mas quem está na rocha vai permanecer firme. É o que você falou da peneira. Nós estamos vendo um tempo de peneira. E essa peneira vai mostrar quem está na rocha, quem está na areia. Né? Porque enquanto a onda não vem, você quase não percebe. Tá tudo bem, todo mundo tá com a sua casinha ali. A hora que a onda chega e a onda sempre chega. É a hora que se tem a peneira. É justamente isso daí que eu falo. Então, assim, eu achei isso, assim, não só ridículo, como eu achei, assim... Eu posso confessar que eu fiquei magoado com essa questão. É triste de ver. Entendeu? E vi pessoas inteligentes falando sobre isso. De chegar e pedir um resumo para a IA sobre isso. E eu falo, cara... Na verdade, a IA não está estragando ninguém, né? A IA é a mesma questão do dinheiro, correto? Ela está potencializando aquilo que a pessoa é. Cada um. Então é aquela pessoa, como nós falamos ali, hoje ninguém mais quer pegar um livro e ficar lendo, não quer mais fazer um curso, não quer mais dormir em cima da mesa porque ficou até de madrugada estudando para acordar no outro dia. Ninguém mais quer ficar pensando simplesmente. Que é tudo pronto. Mastigado. É justamente isso. É como eu comentei aqui com a pastora no começo, é muito difícil eu fazer um roteiro, muito difícil mesmo. Mas se eu fizer um roteiro, eu faço ele quando eu estou ouvindo minha oração. Eu acompanho o profeta Vinícius da Sete, que já há anos já que eu conheci, às 6 da manhã, às 6 da tarde. Geralmente, toda vez que eu estou orando com ele ali, saem algumas questões que, assim, pergunta isso porque é importante. Que legal. Então, assim, eu sempre faço isso. Eu tive uma grande amiga que veio aqui, que foi a Daniela. Porque aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo também, né? E a Daniela veio aqui para falar sobre empreendedorismo. Ela tem uma empresa de sucesso, veio ela e o esposo, e era para falar sobre empreendedorismo. E o que aconteceu? Geralmente eu vou lá, quando o convidado vai vir, e olho o perfil da pessoa para ver certinho isso, aquilo, para chegar na hora eu ter que conversar com a pessoa, né? Então, nesse dia eu não consegui ver o da Dani. Eu não consegui ver o da Daniela. E eu vi me atrasado para cá para a gravação, cheguei aqui para esperar, a hora que eu fui pegar para ver, ela chegou. Eu falei, nossa, não deu nem tempo de ver nada. Eu falei, e agora, o que eu faço, né? Aí eu só escutei no meu ouvido, pede o testemunho dela. Olha só. Eu falei, será que... Peguei e fiquei pensando novamente, aí já foi fazer o making off ali, a gente abriu a porta, ele entrou, isso, aquilo, a gente começou a conversar um pouco no sofá aqui, ela, o esposo... E de novo, pede o testemunho dela. Eu falei, mas pede o testemunho dela, a mulher veio para falar sobre empreendedorismo. Será que o testemunho dela tá ligado a isso? Como será, né? Não, pede o testemunho. Aí ela falou, bom, Anderson, a gente vai falar sobre o quê? Na parte do empreendedorismo. Eu falei assim, desde a hora que você chegou,
Deus está me soprando para eu te pedir seu testemunho. Nisso ela encheu o olho de lágrima. Olha só. Na mesma hora. E eu fiquei meio sem entender, ela olhou pro marido, ele ficou um pouco emocionado também. E aí eu falei, Deus também fala isso, pede seu testemunho, pede testemunho. Então assim, não tem roteiro, não tem nada, isso. É seu testemunho. É isso. Aí ela falou assim, essa semana eu tava na igreja e o pastor falou para mim que Deus me disse que era para eu passar meu testemunho, que todo mundo precisava saber a obra que ele fez na minha vida. Meu Deus. E aí o pastor falou que eu teria a oportunidade de fazer isso. E você chegou e me falou isso agora. Então, assim, foi muito forte aquele dia. Tanto é que, assim, nesse dia, para você ter uma ideia, mas a gente sofreu uma opressão tão forte gravando aqui no dia, que, assim, eu senti. No outro dia eu liguei para ela para perguntar, conversando com ela, e eu falei, Daniela, você sentiu uma opressão forte no momento que a gente estava? Ela falou, senti. Eu começou a me dar um sono, mas sabe aquele sono fora do comum, assim, que quase, eu tava quase dormindo aqui, ela contando, eu fazendo as perguntas e dormindo. A sorte que a hora que a câmera tava para ela, eu começava a dar aquelas piscadas de pessoa dirigindo com muito sono, com excesso de sono. Falei, gente, o que tá acontecendo? Outro dia eu conversei com ela pegou, ela falou, não, eu também senti uma opressão muito forte nessa questão, porque ela falou assim, me surpreendeu com isso. Ela falou, não sabia que ia ser aí, que seria meu testemunho. Mas acabou que foi, e foi maravilhoso nesse dia. Sensibilidade para ouvir a voz dele e obedecer, né? Também. Sim, com certeza. E é o que eu falei. Então, assim, essa questão da IA, gente, para esclarecer, não tenho nada contra. Muita gente está usando, está ajudando muitas pessoas, tá? Mas é aquela questão, é como dinheiro. Sim. Potencializa aquilo que você é. E hoje, assim, a gente está vivendo uma fase que, desculpa, tem pessoas aí que eu vejo... mal postou, hoje tá correndo lá para ver quantos likes teve, isso, aquilo, e tá pouco se preocupando com a mensagem. É isso mesmo, isso. Entendeu? Foi como eu falei no começo, hoje as pessoas não estão querendo mais ver podcast. A gente vai gravar um podcast maravilhoso aqui, a gente faz questão de ficar, quanto mais vai fluindo a conversa, mais vamos conversando, quanto a testemunho, cara, são coisas que as pessoas se identificam, as pessoas não querem ver mais, ela quer o corte, que é rapidinho, entendeu? Então, assim... As pessoas estão desperdiçando. Apesar que assim, se a gente está hoje em 2025, tem pessoas que não leram a Bíblia até hoje, o que a gente vai esperar do ser humano nessas questões também? É só o princípio ainda. É só o princípio. É o início. Justamente, é só o início. Essa é uma questão assim que me incomoda um pouco, pastor, essa questão da IA. Eu falo, as pessoas me criticam, mas me incomoda bastante. Sim. É que algumas coisas não podem ser substituídas e nem negociadas, né? Meu esposo fala muito isso, né? Tem coisa que não dá para negociar, tem coisa que não dá para substituir. Então, o que ela puder contribuir, né? Falando do ministério, ou auxiliar na montagem, ou a organização, mas... A palavra revelada, busca por aquilo primeiro que Deus quer que a gente fale, que Deus quer que a gente pregue, porque também não é só falar, vou pregar hoje, então vou pregar o que eu quero. Não, o que Deus quer que você fale, né? O que o Espírito Santo está te direcionando. É realmente ter essa responsabilidade pelo púlpito, né? Assim, o meu esposo, quando não está na igreja, ele fala, prega, e é sempre uma briga. E de verdade, eu falo, eu não quero pregar, é muita responsabilidade, não, você prega. E assim, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz uma oração, eu falei, Jesus, se o Senhor quiser me usar nesta área da pregação, tudo bem, eu só vou fazer um pedido ao Senhor, sempre vá comigo. Então, quando eu tiver que ir, que o Senhor esteja sempre comigo, porque se for só para eu pegar o microfone, para cumprir uma tabela, ou para querer mostrar o quanto eu sei da Bíblia, ou o pouco que eu sei da Bíblia, eu não quero. Então, se eu tiver que ir, vá comigo. Esse é o acordo que eu fiz com Jesus, que o Espírito Santo esteja sempre comigo, que eu nunca esteja sozinha no momento da ministração. Esse foi o acordo. E é perfeito, é a parte mais maravilhosa. Pastora, a senhora é escritora também. Fala pra gente um pouco dos seus livros. Esse é um projeto muito recente, né? Ainda está sendo organizado. A ideia, na verdade, começou com o meu esposo.
Deus colocou no coração dele aquela palavra de Abacuque, né? Escreve a visão, né? Escreve bem alto para que todo mundo que passe andando ou correndo consiga ver. E a ideia é de poder eternizar as ministrações. Ele, na verdade, prega, ele tem 42 anos, ele é pastor desde os 22 anos, 20 anos, né? 20 anos pregando, né? E muitas mensagens, Deus usa ele de uma forma assim muito sobrenatural, sabe? Eu ouço ele pregar há 20 anos e todas as vezes que eu ouço ele ministrar, é como se Deus estivesse falando comigo a primeira vez através da vida dele. E isso eu acho realmente incrível, uma observação que eu acho realmente incrível, porque quando você convive com a pessoa, quando você está nos bastidores com a pessoa, né? Às vezes a tendência fala, aconteceu alguma coisa, isso e aquilo, então a gente não dá muito crédito. Mas assim, de verdade, eu até hoje, sempre que eu sento ali, que ele pega o microfone, eu sei que Deus vai falar comigo e é algo assim sobrenatural mesmo. Eu choro, tem orações que eu faço no meu particular em casa sozinho, eu não conto para ele, angústias que eu não falo para ele, e quando chega a noite, Deus usa ele. Então, Deus colocou isso no coração dele, eternizar as mensagens, né? Então, pegar ministrações e transformá-las em e-book, né? Organizar ali os temas, pegar o esboço e aí destrinchando para formar livros, e-books. E aí ele falou, não, faz também, Deus tem te dado coisas realmente diferentes. E aí nós fizemos 2 mensagens que eu ministrei, que acho que é o que viralizou, que tem mais de 1 milhão de visualizações, que é um cortezinho que tem, que eu falo, cuidado com quem você se junta, que é da ideia de estarmos ligados na videira. Esse é um e-book. E o outro que eu preguei recentemente, que foi sobre Ruth, né, que é uma história muito incrível, que fala sobre a recompensa ou a consequência daqueles que são fiéis e leais, né? Que Deus visita o nosso campo da humilhação, né? E Deus está sempre vendo o que nós estamos fazendo, como nós estamos servindo, como nós estamos cuidando das pessoas, e Ele vai nos visitar, em algum momento Ele vai visitar o nosso campo e vai nos colocar, nos dar uma retribuição por aquilo que fizemos pelas pessoas. E aí tem esses 2, mas assim, é muito novo. Inclusive essa semana um rapaz veio lá de Curitiba que está cuidando para nós, para tentar fazer uma reunião comigo, porque ele disse, olha, pastora, você precisa movimentar mais, precisa divulgar mais, mas assim, eu vou movimentar mais. A ideia é que a gente tenha muitos mais livros, muito mais e-books aí, eternizando as ministrações que Deus tem dado. Bacana. É um projeto assim, muito legal de se fazer, muito legal. É que tem outros projetos já acontecendo em paralelo, mas esse aí é algo que está no nosso coração, que nós vamos ter uma aplicação maior e em breve vamos ter mais novidades. Quando a gente se coloca à disposição de Deus para servir, aparece tanto projeto, né? É tanta coisa, um atrás do outro. Hoje, antes de vocês chegarem aqui, eu estava aqui passando com o Fabrício. Falei, Fabrício, a gente está com esse projeto, com esse. Fora os que estão na gaveta, que a gente está segurando, que já era para ter saído. E assim, é todo dia um. Então, quer dizer, não tem nem como ficar parado. Sim. Toda hora um. E aí você está terminando um, já vem uma ideia diferente. Está terminando o outro, já vem uma ideia diferente. E aí você vai. E é sempre assim. Porque assim, da mesma forma que as pessoas estão vivendo uma vida acelerada, parece que aqueles que são cristãos também estão acelerando para levar a mensagem, né? É isso. A gente está tentando acompanhar essas pessoas aceleradas e acelerando para mandar mensagem. Isso. Pastora, eu acho que eu não entendi. Ali no começo, a senhora falou que começou a frequentar a igreja. Quem levou a pastora até Jesus foi seu marido? Ou vocês se conheceram lá dentro? Isso, exatamente. Na minha adolescência, por volta dos meus 14 anos, eu comecei a visitar algumas igrejas, né? Eu fui na Quadrangular uma época, porque eu tinha uns amiguinhos da escola que iam, então eu ia. Depois eu frequentei a Renascer e eu ficava visitando algumas igrejas, né? E a Assembleia era uma igreja que eu olhava e falava, não, mas essa aí não, nem pensar, né? Eu também eu sofri muito preconceito lá dentro, mas eu tinha um preconceito, né? E aí eu me batizei em 2003, então acho que por volta de 2001 mais ou menos foi quando uma amiga minha da escola insistia para eu ir, vamos lá no culto, lá Assembleia, semana toda dizendo, chegava na sexta, então domingo você vai, e nunca ia.
por muito tempo, muito tempo, eu não ia. E ela tinha um caderninho de oração que ela orava com umas amigas da igreja, e o meu nome estava lá. Ela orava por mim, né? Porque eu visitava, mas eu não tinha um comprometimento, eu não tinha. E até que um dia que eu fui, e desde aquele dia, a primeira vez que eu pisei o pé lá, assim, Deus me pegou ali me laçou, Jesus me pegou ali, e desde então eu nunca mais saí. Nunca mais saí. Então, em 2013 eu me batizei na Assembleia de Deus, e em 2005 o meu sogro, eles eram todos de Campinas, ele assumiu a igreja lá em Barueri, que é o campo que eu estava, né? Assumiram a sede, todo o campo, e eu era de uma congregaçãozinha bem pequenininha. E o meu esposo muito novinho. Essas são as melhores. Exatamente, meu esposo muito novinho também, foi levado, ele precisava dirigir uma igreja, e aí eu lembro que na época ele conta que o bispo, né, o bispo Samuel Ferreira, na época, pastor, na época, perguntou qual que é a pior igreja que tem aqui. Maior dificuldade. Tem uma igreja na aldeia que está com dificuldade. Falei, então você vai para lá. Para lá que você vai. Né? Se você quer começar um ministério, para você crescer, desenvolver, você tem que ir ali realmente para arrancar toco. E ele foi. E aí lá nós nos conhecemos lá. Então a nossa história começou lá, né? E em 2005... E aí, 2008, 2009, eu não lembro direito, 2009 mais ou menos, que aí nós decidimos, né, nos relacionar, e aí em 2012 nós nos casamos. E em 2012, ainda em Barueri. E aí em 2013 nós fomos enviados para Americana, para assumir a igreja aqui em Americana, o campo de Americana, de 2013. Aí quando foi 2021... ele foi transferido, levado de volta para a região que a gente está, lá, Zona Oeste, para assumir a igreja de Osasco. Né? Então, assim, mas nós nos conhecemos, quando ele chegou lá, eu já estava lá, né? Então eu cuidava das crianças, dos adolescentes, estava lá, mas sozinha, sempre sozinha, sempre sozinha. E hoje estamos caminhando juntos. Que maravilha. Eu cresci do lado de uma assembleia, e é que a assembleia... Conforme a pastora está falando que ela era quando eu era adolescente, que não é muito diferente do que eu era aquele menino que tinha cabelo comprido e bermuda xadrez, esse tipo de coisa, calças rasgadas e assim por diante, andava de skate. Então a Assembleia, ela tinha um perfil que eu costumo dizer que é muito, muito elegante naquela época, muito conservador, né? Os homens sempre com o terno sempre alinhado, certinho, as mulheres com um coque, com um vestido. Então assim, a gente se sentia meio fora da caixa quando entrava ali. Mas eu me recordo de um vizinho, até inclusive recentemente, agora esse ano, que eu conversei com ele, que ele me chamava sempre para ir pro culto. Aí ele me chamava para ir pro culto e muitas vezes eu tinha amizade com os filhos dele que estavam comigo, né? E algumas vezes eu ia, outras vezes eu não ia, porque eu tinha essa questão de um pouco de preconceito da forma que eles eram lá. Aí um dia ele me chamou e falei, eu vou. Só que eu fui do jeito que eu tava. Eu fui de bermuda, de tênis, de camiseta, e cheguei lá todos os meninos tudo com camisa, já usavam camisas na época, calça social. Eu falei, bom, se eu puder ficar assim aqui, eu venho. E eu andei indo várias vezes, ele sempre me chamava, todo domingo. E aí, vamos amanhã com a gente? Eu falei, amanhã eu não vou. Não, mas vamos com a gente. Ou ele passava na rua, ele estava brincando, e falava, vamos com a gente? Eu falei, não, hoje eu não vou. E ele conseguiu me levar muitas e muitas vezes. E quando eu reencontrei ele no bairro agora, eu fui até ele agradecer dessas vezes que ele me levou, né? E, um senhor de idade, muito mais idade do que eu. Quando eu falei para ele que eu tinha me convertido, ele encheu o olho de lágrima na hora. Valeu a pena. Já gritou a esposa dele para falar para a esposa que eu tinha me convertido, isso, aquilo. Então, assim, é aquela questão da semente, né? Sim, mal sabe, né? Você plantou a semente ali, anos depois você vai descobrir que simplesmente essa semente frutificou. Sim. Inclusive, quando eu tive essa questão de quebra emocional e financeira, que eu falei que foi com 40 anos de idade, eu costumo dizer que eu fui adotado novamente por um novo pai, que foi um pai espiritual. Esse pai era da Assembleia. É a mesma Assembleia que era perto da minha casa. E eu só vinha descobrir isso um bom tempo depois de convivência com ele, que ele comentou, ele falou, cara, você sempre morou? Eu falei, sempre morei ali. Eu sempre brincava na frente da igreja ali, assim, isso. Ele falou, então, a gente foi muito tempo daquela Assembleia. Meu Deus. Eu falei, caramba, ele falou, é muito tempo. É a perfeição de Deus, né? Sim, é a perfeição de Deus. É umas coisas assim que eu começo a olhar, às vezes, eu olho e falo, meu, não é possível. É isso. Assim, mas é muita perfeição. É isso. É como eu falei,
o bispo e a bispa aqui conversando comigo e depois caindo na minha ficha. Eu falei, no meu momento de mais dor, eu vi todos os louvores dele, tem marcado esse louvor em mim, assim, ficou gravado. Então é a perfeição de Deus, até inclusive o bispo falou no dia, falou, então tá explicado. Porque há tanto tempo vocês tentam trazer a gente, né, que era a bispa Rita, e a gente não conseguia, ela teve problemas de saúde, não conseguiu vir, por quê? Ela veio na hora certa. Aquela era a hora dela, era a hora certa dela. Eu creio muito nisso. Eu acho assim, é como um amigo diz aqui, ninguém explica Deus. Ninguém explica. É umas coisas que... Hoje de manhã a gente estava conversando, eu tenho muita amizade com um pastor, que inclusive a gente tem uma parceria num projeto de vigília, e a gente estava conversando de manhã hoje, ele tem um café na academia que eu treino, e a gente começou a conversar, chegou um senhor para conversar, e nós estávamos conversando ali, e esse senhor, eu vi que ele estava querendo causar, porque ele quis trazer o quesito ser cristão na roda para a gente conversar. E aí ele começou a conversar, só que ele é assim, você falava uma coisa e ele discordava. Você mostra, não é pau, não é pedra. Aí eu comecei a ficar um pouco irritado com aquilo. Aí eu comecei a responder tudo que ele perguntava, e quando ele via que eu respondia, ele pulava para outra pergunta, sempre fugindo daquela. Chegou uma hora que eu pedi licença, falei, vou levantar rapidinho, já volto, tá? Saí, depois eu voltei. Eu falei, pastor, desculpa, mas eu não tenho como ter essa paciência, não. Sim. Eu falei, você já leu aquele livro Mais Esperto que o Diabo? Ele falou, já. Eu falei, tem uma parte que fala que o diabo não usa a mesma lógica? Eu falei, é o que estava acontecendo aqui na mesa. Ele falou, eu percebi também. É isso. Eu falei, então assim, e realmente acontece, afronta, né? Sim. São coisas que se levantam assim para atrapalhar. E bastante, na verdade, só que não atrapalha. É isso, nós somos insistentes. Bastante, não atrapalha. Eu vejo essa questão do improvável, como a senhora falou. Para o inimigo, isso é uma... Apesar que na questão da senhora foi muito cedo, né? Mas para o inimigo é uma perda bem grande, né? Sim. É uma perda bem grande que ele tem e as pessoas não levam isso a sério. Eu sempre falo que, justamente sobre isso, eu falo que evangelizar é um ato de amor, porque não é sobre o quanto a igreja vai estar cheia, mas é sobre o quanto o inferno estará vazio. Sim. Né? Então, quando a gente evangeliza uma pessoa, não é só pensar, não, eu quero crescer em números, quero que... Não. Até porque a gente evangeliza pessoas no decorrer das nossas vidas que nem sempre estarão na igreja que nós estamos, né? Mas é isso, é um a menos pro inferno, é um a menos nas garras de Satanás, né? E esse é o papel da igreja, né? Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele fala isso no sentido da igreja realmente ir com um ataque, né? Ele falou, as portas não vão prevalecer. Então, quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque é a ideia de que a igreja realmente esteja indo realmente para derrubar ali as portas do inferno, né? Então, é isso. É um a menos das garras dele, é uma perca para ele. Então, evangelizar é algo que ou a pessoa ama isso, ou ela tem paixão por almas, tem paixão por isso, senão... E a gente vê que às vezes acaba nem tendo muito isso, né? A gente fica fazendo eventos, eu falo muito isso, nós temos um trabalho, inclusive ontem nós tivemos de novo um culto que a gente faz na praça. E assim, é um trabalho incrível, a gente faz esse culto com pessoas em situação de rua, né? E a igreja que a gente fica bem no centro de Osasco, bem no centro, e perto tem um mercadão. E eles ficam sempre reunidos ali, né? Porque uns que não conseguem a vaga no albergue, então eles acabam dormindo na rua e ficam por ali. E toda vez que eu saía da igreja, passava ali e via. E aí, de repente, eu começava a passar e me chamava atenção, né? É aquilo que você falou, estava conversando com uma amiga aqui e falou, fala do testemunho, porque ele começa, né? Sim. Então eu passava e alguma coisa me puxava para olhar para a praça. Aquele monte de gente. Até que um dia o Espírito Santo falou, vamos fazer um culto lá. Falei, tá, um culto na praça? Por quê? O que nós começamos a observar? Que eles passam na frente da igreja. A maioria não entra. Eles não se sentem dignos, eles falam, eles não entram. Sim. Então, eles ficam do outro lado da rua. Alguns com muito custo, quando nossos obreiros chamam, com muito custo, eles sentam no pátio, a gente põe cadeira, eles ficam no pátio. Outros com muito custo...
eles colocam a cadeira e eles ficam lá. Mas assim, é muito raro, eles não vão. Eu falei, então se eles não vão, nós vamos até eles. Então nós vamos, mas porque o que tem muito ali? O pessoal passa, sempre entrega marmita, lanche. Então se você passar lá sábado, domingo, à noite, vai ter sempre uma comunidade entregando um monte de comida para eles. Sim. Eu falei, mas ele vai comer essa comida agora e daqui 4 horas ele vai estar com fome de novo. Então vamos oferecer um pão que vai saciar. Né? A gente manda a comida também, mas nós vamos mandar um pão vivo, que é o que vai saciar. E a gente vai, monta toda a estrutura, a gente monta uma igreja mesmo, uma congregação lá na praça. A gente coloca cadeira, pega som, louvor, já foi o pessoal da orquestra, já foi as irmãs louvárias. E ontem nós fizemos, a gente fazia à noite, ontem nós fizemos a primeira vez à tarde. Até minha filha tá aí eu postei ela ontem louvando. Ela ficou super feliz, ela foi comigo. Então assim, foi incrível. E aí já tivemos 2 testemunhos lá, uma menina lá falou que já estava 1 ano e 6 meses sem utilizar droga. Um outro rapazinho falou que já tem 1 mês que ele conseguiu alugar uma casa e conseguiu sair da rua. Nós temos uma situação de um senhor, eu não me recordo o nome dele agora, que ele está lá com a gente na igreja. Estava na situação, aí ele conseguiu alugar uma kitnet, ele saiu da rua. E tem alguns meses atrás, eu e meu esposo tivemos a alegria de entregar para ele o canudo, porque ele se formou no básico em teologia pelo instituto que nós temos. E hoje ele é um dos professores da escola dominical. E ontem ele estava com a gente lá, não mais como na situação de rua, mas ministrando sobre outros, né? Então é sobre isso, sobre a igreja ir para fora, sabe? Sobre nós rompermos os templos, romper a parede do templo e falar de Jesus. E ontem, especificamente, quando eu estava ali olhando todas aquelas pessoas, e tem vários tipos de pessoas. Tem uns que estão deitados no chão, outros que estão com uma roupa mais suja, vários tipos. Mas quando eu olhei ali, o Espírito Santo disse no meu coração, era no meio dessas pessoas que Jesus andava. Eu tive essa experiência que a senhora está falando. É isso. Esse questionamento. Porque me trouxeram aqui o fato de eu ser um podcast mais específico, como dizendo, trazendo só um nicho de pessoas. E eu discordei disso. Né? Quando me falaram, eu falei, não vai ser assim, não. Eu falei, eu vou continuar fazendo da forma que eu faço. Eu vou trazer um empreendedor, trago pessoas que seguem princípios, sempre busco. Sim. A gente seleciona para isso. Mas eu quero um empreendedor, eu quero a faxineira que ali ela lê a palavra, eu quero isso, eu quero conversar com essas pessoas. Eu não vou formar um nicho só para trazer tal pessoa, eu quero trazer isso. E várias vezes fui questionado por isso. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Falei, cara, será que eu deveria mesmo mudar e fazer isso? Aí eu falei, não, eu não vou fazer. Eu falei, porque que raio de cristão que eu seria? Quando eu falo que eu sou cristão, é porque eu decidi seguir os passos de Cristo. Sim. Cristo não fazia isso. Cristo não fazia esse tipo de coisa. Essa questão que a senhora falou, eles chegam até a porta da igreja, mas não entram. Isso é uma barreira que a igreja colocou. E eu já vi a igreja fazer isso. Eu já vi pessoa entrar na rua, dentro da igreja, sair da rua, entrar dentro da igreja bêbada, e a primeira coisa que eles queriam fazer era tirar aquilo de lá, porque ia escandalizar a igreja. Aquela pessoa não entrou à toa ali. Ela entrou pedindo ajuda. Eu até vi recentemente um menino que entrou, um senhor, acho um rapaz, entrou e se jogou na frente do altar e pediu socorro, e pediu ajuda. A primeira atitude do pastor foi descer e foi lá orar por ele, entendeu? Então, assim, eles criam uma barreira. Sim. E a pessoa não consegue ir até lá. Até um tema que eu trouxe aqui, com um grande amigo, que é o pastor Mano Reco, e eu falei para ele, eu considero a igreja um pronto-socorro. As pessoas perguntam, você é contra a igreja? Jamais. Imagina. A igreja colocou comida na minha mesa no momento que eu mais precisei. Então, assim, só que eu considero a igreja um pronto-socorro. Porque o que acontece? Você está ferido, a gente está vendo uma batalha. Sim. Isso é nítido, todo mundo sabe. Tá aí, tá para quem vê. Até o cego está conseguindo enxergar isso. Sim. Então, assim, se você entra na igreja, você entra ferido. Você curou a sua ferida, a sua função é o quê? Buscar o outro irmão. Sim. Que tá. E eu vejo a parte de alguns pastores que não quer deixar você sair dali de dentro. Não, continua aqui, porque se você estiver embaixo da minha mão, você está abençoado. Fora você não vai estar. Cobertura espiritual, né? Isso, essa cobertura.
Eu, na minha opinião, coloquei aqui e mantenho, eu acho isso muito errado, porque o que acontece? O Anderson foi um ex-viciado, hoje eu me encontro em Cristo. Então, assim, e aquele amigo meu que eu gostava muito do passado? Eu não tenho o direito de buscar ele? Ah, não, mas a Bíblia fala para você fugir da aparência do mal. Pá, pera lá, vamos lá. Se eu não conseguir ir até ele, buscar ele e me manter seguro, mediante a ele continuando usando droga, eu não estou em Cristo. Eu estou fraco. Então daí eu tenho que realmente ficar dentro da igreja mais um tempo ainda. Mas a função da igreja para mim, na minha visão, você entra, você se cura, você recebe todos os cuidados que você precisa. A igreja é maravilhosa nessa parte quando quer te ajudar. E aí você sai buscar o teu irmão. Você é preparado para o ID, né? Isso, você sai e vai buscar o teu irmão. E hoje eu vejo muito, na verdade... É que assim, o que eu tô vendo bastante, pastor, não sei se a senhora vai concordar comigo, e eu discordo muito disso, sempre falei isso desde criança, tá? Não só os cristãos, eu vejo as igrejas se atacando demais. Uma coisa que era para ser pro bem, né? Porque se todo mundo tá falando em nome de Deus como eles falam, sim, qual que é o sentido de se atacar? Mas aí tá muito ligado à vaidade, né? Eu ia conversando com o Elton sobre isso, falei, Elton, nesses últimos tempos, de várias questões que eu tenho visto e vivido, é tudo por conta de vaidade. As pessoas estão muito vaidosas, né? As pessoas acham que são donas do rebanho. Meu esposo, ele, desde Americana e aqui nós estamos hoje, ele sempre diz isso. Ele fala, a igreja não pode girar ao nosso redor, né? Nós não somos dono da igreja, quem deu sangue por ela é Jesus, então nós somos mordomos, então nós não somos donos da igreja, né? Isso é verdade, porque a igreja tem pastor, mas o pastor não tem igreja, até porque amanhã ou depois Deus pode nos enviar para outros lugares, né? Estamos ali para servir mesmo. Então é muito isso, e é muita vaidade, Esse dia aconteceu algo muito legal mesmo, porque nós somos a Assembleia de Deus da Raiz Madureira, né? E tem a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, né? Não sei se você sabe, são as duas maiores assembleias aí. E foi muito legal, porque eu já fui ministrar 2 vezes no trabalho de Mulheres do Belém, que elas me chamaram. E aí, recentemente, meu esposo foi pregar no Belém. E depois o pastor do Belém, recentemente, foi pregar em nossa igreja. A esposa dele foi junto, o louvor. Então, assim, foi um momento, assim, muito, muito especial. Porque é justamente isso, sabe? Nós estamos unidos para um propósito maior, né? Tem uma ocasião que Jesus está com os seus discípulos. E eu não me recordo se foi João, acho que João, que vê um outro rapaz pregando e ele fala, Jesus, eu vi um rapaz pregando em teu nome, mas ele não anda conosco. Ele está falando em seu nome, mas ele não faz parte do nosso meio. Quer que eu vá lá e mande ele parar? E Jesus diz, não, porque quem não é contra nós é por nós. Então, hoje, o cristão, ele precisa enxergar, na verdade, ter uma visão de reino. A visão de crescimento do reino. Então, quando algumas pessoas pensam, não, a igreja tem que crescer. Isso não é a igreja, é o reino de Deus, né? Então, não é só olhar a quantidade de membresias, quantos membros temos dentro da igreja. É o quanto o reino de Deus na terra está se expandindo. E isso é a igreja assembleia, ou é a quadrangular, é a Assembleia do Belém, ou são as comunidades, aquelas que estão realmente buscando o crescimento do reino, tem que estar unida para o propósito maior. Não é o meu nome, não é o nome do outro, é o nome de Jesus, é o crescimento do reino. E hoje a gente vê muito isso, vaidade. Demais mesmo. Pô, a gente trouxe 2 experiências muito bacanas aqui no começo. A pastora falou que foi incentivada durante muito tempo pelo seu avô, que era católico. Sim. Tá? Eu conheci a palavra ali através de uma Bíblia de Testemunho de Jeová. E assim, não é tudo pro bem, então eu não vejo problema algum, eu não vejo problema aí. O caminho que Deus colocou ali, não, eu vou... A gente temos um problema para resolver de nível nacional, mundial, o que seja. Eu não vejo problema algum em a igreja católica simplesmente se aliar a uma igreja evangélica e conseguirem trazer uma solução. São mais forças, porque não faz sentido essa separação. A gente fala tanto hoje em dia em questão de preconceito, eu acho que o preconceito está mais dentro das igrejas.
É onde mais tem. Entre elas mesmo entre as evangélicas, né? Mesmo entre as comunidades evangélicas, né? Existe mesmo hoje um preconceito. Bastante. Acho que até uma certa disputa. Mas isso é tudo quando o ego fala mais alto. Sim. Quando o ego fala mais alto, né? Nós precisamos... João Batista nos ensina isso, né? Porque ele tem os discípulos com ele, e depois quando o Cordeiro aparece, os discípulos vão seguindo a Jesus, deixam ele, e ele fala, não, é para isso que eu vim. Que ele cresça e eu diminua, né? Então não somos nós que as pessoas não têm que nos seguirem, né? Nós temos que refletir a Jesus. Sim. Né? Então assim, eu sempre falo isso, procure realmente estar debaixo de uma liderança, ou melhor, sendo mentoreado, discipulado por uma liderança saudável, mas entenda que você tem que estar seguindo a Jesus Cristo. Ele é a nossa maior referência. Um tempo atrás, conversando mesmo com algumas pessoas, eu falei, quantos membros nós temos? Vamos pensar olha, temos muitos membros, sei lá, 7 mil, muitos meus membros. Falei, tá bom, agora dessa quantidade, quantos discípulos de Jesus nós temos? Então, quantas dessas pessoas que estão ali na igreja, quantas delas realmente conhecem a Jesus Cristo? O meu esposo fala muito isso. Eu falo para ele, ele tem uma pregação, ele até vai lançar um livro agora, em novembro, um livro físico mesmo, né, pela editora Vida, que chama Liderança Disruptiva, né? Então ele tem isso em relação à liderança dele, as ministrações dele, realmente é muito, muito diferente do convencional, né? Então é isso, as pessoas acabam, às vezes, querendo, por conta de vaidade, por conta de ego, por conta de certas outras coisas, se perdendo um pouco aí no propósito e na caminhada, né? Quando o foco é Jesus, não adianta, é Jesus. E eu sempre vou bater nisso, é Jesus, é sobre Jesus, tudo sobre Ele. O foco é Jesus. É tudo sobre Ele. O foco é Jesus, sempre fala a mesma coisa, não dê um de Pedro, não olhe pro lado não, é Jesus. É isso. Foca, vai embora, pronto, acabou. E vai embora. Eu falei isso uma vez para um pastor e ganhei um inimigo. Que eu falei para ele, pastor, a gente conversava muito, né? Ele me respeitava bastante nessa questão. E, na verdade, a gente conversávamos como dois amigos, porque eu não era da igreja dele, ele também não era da minha, mas nos conhecendo eu descobri que ele era pastor. E ele falava bastante, falava muito bonito, isso aqui. Um dia eu falei, olha, falar de Deus é fácil. É muito fácil, você pode ler a palavra, você pode perguntar para Iá hoje. E você pode repetir. Agora, sentir Deus é totalmente diferente. Foi como a pastora falou, foi quando você foi se referir a Jesus, na mesma hora seu olho já lacrimeja, porque você já lembra de algo diferente. Então hoje, é por isso que eu falei que eu já cheguei a participar de culto, que eu vi um show ali na frente, né? Porque é uma persuasão aquilo, e bate, grita e berra. E esse berrar, às vezes, chama atenção, traz a pessoa, quando você vê, você está hipnotizado naquilo que a pessoa está falando, e ela te leva para o caminho que ela quer. Dopamina, né? Entendeu? Agora, fazer ali é as pessoas sentirem a presença, sentir a mensagem que Cristo quer falar para cada uma delas, porque cada uma é uma mensagem diferente. Sim. É como eu costumo dizer, o inimigo grita. Agora, Deus fala baixinho. Ele sussurra. Entendeu? Agora, trazer essa pessoa nesse grau de paz, para ela escutar, para ela poder ouvir a voz. Inclusive, eu acho que a pastora veio para a cidade hoje, a pastora trouxe um ambiente de paz, porque assim, a gente está numa paz hoje aqui conversando, desde que vocês chegaram aqui, assim, absurdo, a gente está escutando barulho de carro na rua, né? Nem carro a gente está escutando barulho. Mas trazer a pessoa nesse estado de paz para que ela ouça. Sim. E hoje o que mais está difícil, que eu percebo muito com o ser humano, é o quê? É ele conseguir ficar em paz. Ele vai dormir, ele dorme com a cabeça acelerada. Ele acorda com a cabeça acelerada. Ele não consegue um minuto de paz. Eu tenho uma coisa comigo, que depois que eu me casei, foi bem difícil eu me adaptar, que acontece o quê? Se eu for viajar, por exemplo, com um grupo de amigos, eu tenho que ser o primeiro a acordar. Porque eu preciso pelo menos de 1 hora para eu estar pronto para receber as pessoas. Se eu acordar depois das pessoas, eu fico mal-humorado.
porque eu não tive essa 1 hora. Sim. E aí, se você casa, você tem filhos, o que acontece? É raro você conseguir isso. Você acorda um filho atrás. Você acorda e acorda um filho atrás. Então aí a esposa já acorda, a casa já começa a ficar agitada, isso aqui não é diferente. Eu sempre estava falando para minha esposa sobre isso. Falei, eu preciso dessa 1 hora. É o meu momento, é aquela hora que eu quero conversar com Deus, é aquela que eu quero ficar em silêncio para ouvir Ele, né? Eu preciso achar essa 1 hora. E eu tinha mania de costume de acordar às 6 da manhã. Eu falei, 6 não está sendo suficiente. Hoje eu acordo às 4. Eu acordo, eu consigo pelo menos 1 hora para ir, e não falo só da minha casa não, eu tô falando do geral, porque isso, começa movimento de carro na rua. A pastora mora em São Paulo, né? Sim. E ali é uma cidade que quase não para, então para você achar um momento de paz ali é muito difícil. Isso. E assim, eu amo esse momento de paz, que é a hora que eu sento ali, você vai olhar e fala assim, Anderson, o que você tá fazendo quando eu tô nem se mexer? Eu tô conversando com Deus. Eu tô ali conversando, tô ouvindo Deus falar. Eu também tenho essa necessidade, eu tenho que ter meu momento. Às vezes eu gosto de levantar antes das crianças, eu tenho Faço isso. Até falei pra minha terapeuta, falei, eu preciso ter um momento no meu dia em que eu fico completamente sozinha no meu canto. Pra eu ler, eu gosto muito de ler, até porque tem a faculdade e tudo, mas pra mim é terapêutico. É terapêutico, a hora que eu paro sozinha no meu cantinho, ler. Falo, eu preciso disso. Todo mundo, na verdade, precisa. Eu preciso. Todo mundo precisa. Eu creio que assim... É a caixinha do nada. É a freada, né? Isso, é a caixinha do nada. Isso, eu costumo dizer que é puxar o freio de mão. Chega uma hora que você tem que puxar o freio de mão, parar o carro onde você estiver e pensar pelo menos por meia hora ali. Que seja ali, quietinho, sozinho. É isso mesmo. Não importa que você não está fazendo nada, que você está parado. Você acha que você está parado, você não está parado. É isso. Porque ali você sai muito mais produtivo. Agora você acordar em cima da hora, para já logo ir trabalhar, para logo ir simplesmente com um compromisso, logo tem que fazer isso, eu não funciono. Né? Eu não funciono. Atropelado, Eu fico irritado e assim por diante. Eu tenho que anotar as coisas, deixar anotadinho. Eu tenho que trabalhar muito isso, porque como eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, a igreja, os negócios, a escola, os filhos, uma série de coisas, eu preciso anotar. Eu preciso fazer, senão eu acabo ficando estressada. Então eu tenho que anotar ali todo o meu dia, porque senão eu me perco. E ter um momento quietinha, sozinha. Tem que ter, não tem como, tem que ter. Eu com a minha esposa conversamos muito sobre isso, que eu falei para ela, falei assim, não é uma questão da culpa ser do outro, você vai ter que achar o seu momento. Às vezes o seu momento é aquela hora que todo mundo dormiu. Eu sei que você vai estar cansada, mas é o seu momento. Todo mundo dormiu. Pronto, vou aproveitar esse momento. É agora. As pessoas em casa não dormem, vamos pôr um exemplo, vão dormir 9 horas da noite ou 10 horas. Eu vou dormir à meia-noite, pelo menos tem esse momento. Que aí você acorda na paz de manhã. Você pode acordar com a casa caindo, já que você acorda, mas você vai ter que achar o seu momento. É isso mesmo. Para Deus acalmar o seu coração. Só que a gente está vivendo uma fase que o que acontece? Hoje as pessoas não valorizam isso. Porque aquela questão que você tem um tempo de sobra, que você acordou um pouco mais cedo, você já segura o celular. Tem pessoas que vão no banheiro e já segura o celular. E solta o celular só aqui embaixo da água e às vezes nem embaixo da água. Às vezes nem embaixo da água. Deixa a cabeça muito agitada. Deixa a cabeça muito agitada. E eu sempre tive essa questão comigo. Tem pessoas que se irritam de não comer. Falam, se eu não como eu fico irritado. Eu, ao contrário, se eu não tiver esse minuto para dar a partida no meu cérebro, para começar a funcionar, esquece. Sem chance. Eu tava esses dias incomodado porque eu sempre pude conversar muito. Só que assim, tem vezes que eu fico com o fone de ouvido na academia desligado. Pra simplesmente... Fica desligado, mas eu fico quietinho ali. Quem nunca fez isso? E faço de conta que eu tô ali ouvindo alguma coisa que a pessoa não pode atrapalhar. Só que como eu converso muito, tô sempre conversando com as pessoas, tem gente que chega e começa a falar. E você pega e fala, né? Tá, vamos lá, vamos ouvir. Aí você ouve. Aí depois que você volta, a pessoa volta com uma pergunta de novo ou pergunta mais alguma coisa. Mas já fiz muito disso, ficar com o fone desligado. Mas como é importante, né? A gente ter realmente esse momento, e às vezes é uma coisa tão simples, e às vezes a gente não percebe que realmente essa agitação, essa falta de pausa, né, pode realmente desencadear muitas coisas em nós, né? Ano passado eu tive burnout por um estresse assim muito grande, e aí comecei a fazer terapia, e aí
conseguir realmente encontrar o equilíbrio, respirar mais fundo, porque eu sou uma pessoa extremamente agitada, a minha cabeça não para, a minha cabeça é muito cheia de projetos, é muita coisa, realmente estou sempre pensando em alguma coisa, uma coisa ali, outra aqui, mas eu gosto disso, para mim não me faz mal, eu gosto, só que eu tive que aprender a organizar as caixinhas na minha cabeça. Porque isso me dava realmente muito estresse. E o estresse excessivo depois pode causar uma depressão, sim, né? Sim. E deixar a gente realmente até paralisada. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus. Hoje eu faço terapia também, que algumas pessoas até têm preconceito, eu faço. Então, me ajudou a me organizar minha caixinha. Eu falo, não, minha caixinha aqui tá tudo organizado. Tem muita coisa, mas tá tudo ali organizadinho. Então eu aprendi isso, respirar. Isso não deu para fazer hoje? Tá bom, vamos fazer amanhã. Nossa, estourou um problema gigante aqui. Meu esposo falou que não tem remédio, remediado está. Tá bom, vamos resolver, não é? Cada coisa no seu... Então, mas antes você vai ir atropelando tudo, aquela ansiedade, aquela angústia. Então hoje eu aprendi. Eu tô aqui assim, tem um monte de problema lá, muita coisa acontecendo. Não, mas eu vou lá e tudo bem, vou lá, quando retornar, resolve, amanhã outro dia. A Bíblia fala que Deus dá para os seus enquanto eles dormem. Sim. Então, depois de tudo que nós fizermos, tudo que nós temos que fazer com os nossos esforços humanos, a gente fala, Deus, fiz a minha parte, agora é com o Senhor. E Ele sempre faz a parte dele. Então, é encontrar este equilíbrio nessa loucura que é a nossa cabeça, loucura que são os nossos projetos. É a questão do equilíbrio. Equilíbrio. A pastora falou uma coisa muito interessante, eu me identifiquei bastante com isso, que eu tenho essa questão, eu preciso do meu momento de paz, mas ao mesmo tempo eu sou muito agitado e eu gosto. Eu me sinto também, bem, eu tenho prazer útil, nisso. na verdade. Se eu sair aqui de um compromisso, terminei com a pastora, já vou para outro compromisso, já vou para outro, já vou para outro, já vou para outro, já vou para outro. Eu amo isso, eu amo essa correria assim. Mas eu tenho que ter um minuto de organização. Isso aí, eu também. E uma outra coisa que a pastora falou, que eu acho assim muito ignorante da parte das pessoas, é acharem que nós somos de ferro. Que a pastora não precisa fazer terapia. Sim. Que, tem gente aí que tá lá de joelho no chão, joelho ralado e toma remédio. Sim. De tão ansiosa que a pessoa tá. Então, assim, somos seres humanos. Sim. Perfeito é Cristo. Sim. Somos seres humanos. Muitas vezes conheci muitas pessoas. Existe sim um preconceito. Mas pera lá, é pastora e faz terapia. Eu falo isso muito com as irmãs. Como eu faço um trabalho muito direto com as irmãs, e há um tempo atrás, numa ministração, eu falei para ela, irmãs, quando você é diagnosticada com câncer, quando a pessoa diagnosticou que está com câncer, nós oramos, porque nós cremos e nós já vimos Jesus curar, porque Ele pode curar qualquer coisa. Ele pode curar qualquer coisa. Então, Ele pode curar a pessoa de forma instantânea, ou Ele pode permitir que a pessoa passe por vários processos. Né? Então, o meu sogro, ele está há 20 anos. Há 20 anos atrás, o médico deu 6 meses de vida para ele, por conta do câncer. Já tem 20 anos que ele está... vai fazer 83 anos, está firme e forte... Toma remédio, agora precisou retomar, fazer uma quimioterapia, mas tá indo. Então, voltou, né, deu uma alteraçãozinha, mas tá ali, tá indo. Então, quando a pessoa tem a diagnóstico, vai no médico. Falei, você quebra o pé? Você não fica orando, falando, não, Deus, Jesus vai me curar desse pé quebrado. Não, não vai. Você vai no ortopedista. Sim. Falei, agora, por que quando você está com uma depressão e um problema emocional, porque é uma doença... Tem pessoas que às vezes tem a parte dos neurônios, que fazem a comunicação, que dá o bem. A pessoa às vezes não produz. A pessoa que não produz. E ela precisa do remedinho, que ele vai fazer a ligação ali, e a pessoa vai ficar super bem, tudo bem. É isso. E às vezes nós temos mulheres, pessoas no geral, mas falando de mulheres especificamente, que eu trabalho diretamente com elas, a mulher está morrendo na depressão. Morrendo em cima de uma cama. E porque não quer procurar ajuda, porque não quer fazer terapia, porque não quer procurar um psiquiatra, porque não quer tomar um remédio que às vezes vai equilibrar e vai trazer uma qualidade de vida para ela e de todo mundo que está ao redor. Né? Então, assim, eu falo muito isso para ela, porque sempre foi um preconceito. Eu falei, gente, não é não, psiquiatra não é. O pessoal fala, é médico de louco. O pessoal fala, que médico de louco, gente? Livro de ajuda, não é? Não é isso, né? Então, assim, eu vou dizer, mas eu vou dizer por mim, porque eu sempre fui muito preconceituosa. Eu tenho 42 anos, então eu comecei a fazer terapia depois dos 42 anos.
Mas se eu tivesse feito antes, sabe, muita coisa eu teria poupado, mesmo na família, porque filho, você tá com estresse, você tá, sabe, fica angustiado, não consegue equilibrar tudo, e às vezes os filhos também acabam sentindo. Eu falo, gente, eu sou outra pessoa. Então hoje eu tenho muito mais coisas que eu tenho muito mais coisas para fazer do que eu tinha antes. Mas hoje, assim, tudo muito bem equilibrado. Então, sim, isso eu acho que é um assunto importante que as pessoas têm que abordar. As igrejas precisam falar mais sobre isso, porque a gente tem pessoa morrendo em depressão, às vezes se matando mesmo. Chega no extremo, ao extremo, porque não quis procurar uma ajuda médica. É justamente essa questão, o equilíbrio. As pessoas não estão buscando o equilíbrio. É isso. Hoje eu vejo, a gente até tem aqui agora uma temporada que a gente vai começar a gravar agora, que é corpo, mente e espírito. O que acontece? Você vê pastores, às vezes, ele fala muito do espírito, mas ele não abre a boca para falar nada da mente. Por quê? Porque se ele falar da mente e deixar a pessoa ciente de que ela é o dono da mente dela e ela controla o que entra e o que sai, ele perde o poder sobre a pessoa. A gente volta naquela questão da vaidade. Sim. Tem muitos pastores que não falam sobre o corpo. Por quê? Porque o pastor está lá gigante em cima do altar, isso aí. Entendeu? Que ele pensa, quem sou eu? Vai dar muito na cara eu falar do corpo, que a pessoa tem que cuidar do corpo. É isso. E fala a mesma coisa, Saúde. Eu falo isso também a mesma coisa dentro da academia. Esses dias eu estava conversando com as pessoas lá, eu falei. Eu estava conversando lá, até gravei um vídeo curto que eu peguei e perguntei, eu estava com o menino que nós treinamos junto, eu conversei com ele, eu falei, Robson, é possível colocar o shape treinando uma vez por semana só, vem um dia, outro dia não vem, isso, aquilo? Ele falou, jamais. Eu falei, pois com Deus é a mesma coisa. Você acha que é possível você alcançar um milagre falando quando dá na telha? Olha, é verdade, é isso. Entendeu? E aí pega lá, você vê na academia um monte de gente se preocupando com o corpo, isso, aquilo, mas você olha e a mente está um lixo. É isso. Aí você olha, vai por questões espirituais, a pessoa só lembra de Deus quando está no sufoco. É isso. Né? Quando fez algo ali, Deus me socorre, não me deixa morrer. É como eu falei hoje para esse senhor, foi uma das questões ali que me irritou um pouco, né? Que eu peguei e perguntei para ele assim, o senhor acredita que Deus castiga? Ele falou, sim, com certeza. Eu falei, Deus castiga? Ele falou, não, Deus castiga. Eu falei, por quê? Porque lá não sei aonde, que isso, que aquilo. Eu falei, não, Deus não castiga. Ele falou, desculpa, mas eu vou discordar do senhor, como já discordei de vários. Deus não castiga. Ele falou, castiga sim. Eu falei, não castiga. Eu falei, o senhor vive a vida toda torta. Aí um dia decide se converter. E aí, quer dizer, quem que vai limpar essa sujeira toda? Ele, na mesma hora, fugiu disso. E eu fui esse senhor que me iludi com isso. Eu aceitei, porque na verdade assim, quando você vai para Jesus, ele já está de braço aberto esperando, já te perdoou faz tempo e está ali, já sabia que aquela hora você ia para ele. Só que a verdade é uma só, filho, tá, você chegou todo sujo aqui, eu te perdoo, isso, aquilo, te abraço aqui, te acolho, mas vai se lavar. Vai se lavar, então quer dizer, eu quando eu me converti, quando eu fui batizado, na verdade, eu falo isso sempre aqui porque eu acabo achando engraçado, é uma maneira de eu humanizar. Eu achei que eu fosse sair da igreja depois do batismo, da piscina, ia ter um carro de luxo me esperando e uma mala de dinheiro me esperando. E eu dou risada porque a primeira pessoa que me ligou depois que eu fui batizado foi um agiota que eu tava devendo, entendeu? Então é assim, eu lembro que eu liguei para esse apóstolo, que eu comentei que profetizou, e falei, apóstolo, me diz uma coisa, que é uma pergunta que todos fazem depois que se batizam, né, e aceitam Jesus. Por que depois que eu me batizei, minha vida virou de ponta cabeça? É isso. Só que a gente esquece o que a gente plantou. A gente esquece todo aquele tempo errado que você levou. Ontem você era das drogas e agora você decidiu não ser mais. Ótimo, perfeito, oro pela tua vida, glória a Deus pela tua vida. Mas as pessoas que você prejudicou nesse tempo, você vai ter que consertar. Sim. Isso aí. Entendeu? O que você plantou, você vai ter que limpar aquilo ali, vai ter que colher aquilo que você plantou. E as pessoas não aceitam muito isso. Às vezes se revoltam e saem da igreja porque acham passe de mágica. Porque acha que Deus está punindo, né? Sim. Na verdade, isso é uma falha muito grave, na verdade. E uma outra questão, pastora, que eu queria aproveitar para dizer, quando a senhora falou sobre essa questão de fazer terapia, isso, aquilo, a pressão em cima dos cristãos hoje em dia, principalmente dos líderes, tá muito grande, né?
Hoje a gente vê muito caso de suicídio de pastores. Sim. Entendeu? Justamente por essa ignorância de achar que por ele ser pastor, ele não pode procurar um terapeuta. Isso. Por ele ser pastor, ele não pode chegar no outro pastor e falar, vem cá, eu preciso de conselho. Mostrar as fraquezas, Mostrar as fraquezas. É isso. Entendeu? As pessoas às vezes acham, por exemplo, eu trabalho no ramo de mentoria com a questão de empreendedorismo. E eu conheço muitos que nunca dão um braço. Eu já fui essa pessoa que não dá o braço a torcer, que, eu tô precisando de um conselho. Sim. Eu sou conselheiro, mas eu tô precisando de um conselho. Então, muitas vezes eu pego o telefone e ligo para uma pessoa que eu considero, que eu respeito, e falo, cara, eu preciso de um conselho. Mas como assim? Você não é conselheiro? Sim, mas eu preciso do seu conselho. Sim, somos humanos. Entendeu? Como muitas vezes eu vejo a minha esposa me trazer conselhos. Sim. Que na hora, muitas vezes, eu até nem dou o braço a torcer para que a mulher se dá o braço a torcer. Depois ela fala, eu avisei. A gente espera o momento certo para falar isso. Eu olho e falo, tá bom. Mas o que ela falou, eu penso. Eu fico pensando, falo, caramba, realmente ela tem razão. E as pessoas, e acho que as pessoas, é importante para as pessoas também, para os líderes, membros da igreja, para as ovelhas, né? Enxergarem essa humanidade. Sim. Né? Porque senão fica algo que não é real. Eu gosto muito, as pessoas sempre mandam mensagem para mim, meu esposo fala, você é a blogueira da casa, né? Ele brinca muito. E eu gosto sempre de mostrar a verdade, a realidade. Então eu posto ali, às vezes, brincando com a moça que me ajuda, ou brincando com vocês, mas mostrando algo que é real. Para mostrar para as pessoas, porque as pessoas às vezes olham para a gente e falando de nós enquanto líderes, né, a posição que tem, e fala, poxa vida, são diferentes, tem, né, a vida deve ser. Não, eu falo, não, gente, não é isso. A verdade é essa que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem os seus perrengues, todo mundo tem sua dificuldade, todo mundo tem o seu cansaço, todo mundo tem o seu dia de que quer largar tudo, que está desanimado, todo mundo tem. Então, e às vezes bate quase todo dia essa vontade. Eu procuro mostrar de verdade. Eu não me preocupo com isso. Então, lá na igreja mesmo, meu esposo também leva tudo de muito leve. Às vezes ele brinca comigo no púlpito mesmo, fala alguma coisa engraçada. Eu também procuro mostrar assim, não, nós somos humanos, nós somos pessoas como todas as outras, porém com uma responsabilidade a mais, né? Apenas com uma responsabilidade a mais. E as pessoas mandam muita mensagem, falam, nossa, que legal, e falam, eu adoro seus posts, pastora, eu gosto quando você posta essas coisas, porque elas se identificam. Elas olham e falam, puxa, é sério, pastora, que você passa por isso? Nossa, eu pensei que só fosse comigo. Então eu trago às vezes alguma coisa, até de uma forma um pouco mais leve ou engraçada, mas falando das dificuldades do dia a dia, que a pessoa se identifica e entende, não, poxa vida, ela também passa, eu também passo, e dá para passar com leveza, dá para se resolver. Sim. Mas isso, senão a gente vive numa prisão de querer mostrar uma perfeição que não existe. É o famoso Instagram, né? Você só posta a parte bonita, né? O que a gente quer. Só posta bonita. Não, gente, nós sofremos também, nós também temos boleto para pagar, nós também temos nossos problemas, acontece com todo mundo. Então as pessoas acabam fantasiando nisso, ela puxa uma pressão para cima dela, aquela que ela vê, foi como a pastora falou, tá entrando em depressão, entendeu? E até comentei com a própria Daniela, que eu falei do testemunho, eu falei, Dani, às vezes bate a vontade de desistir, não bate? Ela falou, quase sempre. Sim. Tem dia que você acorda e fala, eu vou desistir disso tudo, eu vou largar a mão, não é para mim, não tô aguentando essa pressão, eu tô tomando pancada num lugar que eu não mereço, entendeu? Acontece. Aí é a hora de você sentar ali e chorar com Deus, também, sabe? Chorar. Uma das coisas que as pessoas mandam mensagem, e às vezes até posta, meu esposo às vezes está pregando e ele sente, e tem hora que ele para e ele chora, né? Os obreiros, as pessoas falam, nossa gente, o pastor chora. Eu falei, sim, nós choramos, eu me derramo também, porque é isso, somos de verdade. Somos de verdade. De verdade. E ainda bem que temos esse conflito para evoluirmos, porque assim, se nós estivéssemos perfeitos, a gente devia ficar preocupado, né? Porque assim, você podia ser arrebatado a qualquer momento. É isso mesmo. Inclusive, assim, pastora, se deixar, eu vou embora. Não, porque, fica assim, tranquilo, imagina, fica à vontade. É uma paz, assim, tão grande que tá aqui, gente, que eu tô quase pedindo pro Fabrício ligar pra alguém pra ver se ninguém foi arrebatado, se sobrou só nós aqui, porque assim, a pastora trouxe uma paz gigantesca aqui, contagiante, que eu acho que eu me arrisco a dizer que foi um dos podcasts assim mais calmo, né? A questão que a gente conversou tanto sobre a gente precisar daquele momento pra pensar e conversar e colocar
a cabeça no lugar. Hoje a pastora está proporcionando isso pra gente. E vocês pra mim. Porque transmite muita paz. Pra mim tá sendo um refúgio. De verdade. Eu tô adorando. Se deixar, eu vou embora. Pastora, quer deixar algum recadinho? Agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigada, eu fiquei realmente muito feliz quando eu recebi a mensagem. Já tem um tempo, né? E aí, por conta da correria, não deu certo. E meu esposo me incentivou. Ele falou, vai sim. Ele disse, vai sim, amor, vai ser legal, vai ser bom. Uma experiência diferente. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo convite. Foi muito bom poder estar aqui falando um pouco sobre Jesus. Neste canal, nesta plataforma, como você disse, né? Nós estamos, de uma certa forma, correndo contra o tempo para falar de Jesus. Então, poder falar um pouquinho dele aqui, para mim, foi realmente especial, né? A pessoa que eu mais amo falar é sobre Jesus, né? Então, a gente até recebe as pessoas na igreja, e quando a gente vai falar lá para os novos membros, eu digo, olha, nós não somos perfeitos, nós temos nossas falhas, mas tenha certeza de uma coisa, nós amamos a Jesus, e junto aí com ele queremos poder servir com excelência, né? Então, foi muito bom esse momento, precioso. Me deixar um recadinho para quem está nos assistindo, de tudo que foi falado aqui, buscar realmente ter essa experiência com Jesus Cristo, né? Além dos nossos cargos, além dos nossos status, além das posições, ou além das cadeiras que a gente possa se assentar, buscar realmente a intimidade com Jesus Cristo, né? Não é só buscar aquilo que Ele pode dar, mas é se relacionar com Ele. Jesus tem muito mais. Jesus tem muito mais para nós do que, como eu disse, Ele tem muito mais para nós do que apenas uma carteira de membro de uma instituição, mais do que um cargo ou uma função dentro de uma instituição, que isso é muito, muito, muito importante. Mas não dá para fazer parte de uma igreja sem se relacionar com o dono da igreja, senão tudo perde sentido. Então, para você que está nos assistindo, que vai nos assistir, busque mais de Deus, porque é como um oceano. O oceano não tem fim, a gente não consegue encontrar o fim do oceano. É exatamente assim com a presença de Deus, viu? Muito obrigada. E aí que tá a perfeição, né? Isso que é o perfeito de tudo. Eu citei a questão de falar de Deus e sentir a Deus, e eu presenciei isso aqui hoje. Que na verdade não é só falar, eu vi a pastora falando e sentindo ao mesmo momento ali. Glória a Deus. Essa paixão toda por Jesus aí, que é uma coisa que, como eu falei, é só quem sente que sabe o quanto isso é bom, o quanto isso vai completando todos os dias aquele vazio que você trouxe desde lá de trás, cara. E às vezes você acha que está preenchido, já não está. Jesus vem e coloca mais um tijolinho ali. Sim. Aí você fala, agora já não, tô aumentando, fica tranquilo. É insaciável, né? É insaciável. É insaciável. É justamente isso, é insaciável. Pastora, vamos trazer o pastor? Vamos trazer o pastor? Será que a gente consegue gravar com vocês dois juntos? Para mim seria uma grande honra. Vamos, eu fiquei agora. Me veio essa questão aqui agora no finalzinho aqui agora, que eu falei, se. Vamos tentar trazê-lo, sim. Trouxemos essa parte. A agenda dele é bem mais complicada, mas vamos trazê-lo. Os dois. Vou trazer os dois, a gente vai gravar 3 na mesa aqui, que eu creio que vai ser muito perfeito. Que legal. E vai ser assim, incrível. Não tenho palavras para descrever a honra que vai ser receber vocês dois aqui. Obrigada mesmo pelo carinho. E agradeço mais uma vez por essa paz que realmente eu tô assim, de boca aberta até agora com essa paz assim, que vocês trouxeram aqui. E foi para mim foi muito maravilhoso. Deus é bom. Sentir Jesus através de outra pessoa, quando a senhora estava falando ali, que foi assim. Eu confesso que as duas coisas que eu mais queria perguntar quando eu vi o perfil foi a questão do improvável, porque eu fui um improvável. Isso. E essa questão de apaixonada por Jesus, porque hoje eu sou apaixonado por Jesus. Entendeu? E aí nós somos apaixonados por Ele porque nós éramos improváveis. Na verdade, Jesus nos escolheu quando ninguém nos escolheria, e é por isso. É justamente todo dia. Ninguém nos escolheria. Todo dia alguém vem e me confirma isso. Nem lá atrás e mesmo hoje. Ninguém. Nós não seríamos a escolha de ninguém. E Ele nos escolheu. E eu costumo dizer assim, todo mundo que vem aqui sempre me traz uma mensagem, sabe? Sempre você olha assim, está conversando com a pessoa e ela te traz uma confirmação, uma validação. Sim. De que, porque eu faço, às vezes a gente pergunta as coisas para Deus, para Jesus, e a gente fica esperando Ele responder, e todo mundo que vem aqui traz essa validação.
Ele Aí fala, quando né? eu quis fazer essa pergunta da questão por que apaixonada por Cristo, eu já queria a resposta de saber o porquê que eu sou tão apaixonado por Ele. Então, assim... Bom, não tem palavras que descrevem. É isso. Ele fez por nós o que ninguém faria. Não tem palavras que descrevem, é Ele isso é mesmo. bom demais, ele é muito demais. bom. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe sua casa, sua esposa, os seus filhos. Amém, Que Deus pastor. guarde vocês em todo o tempo, em todo e qualquer processo, toda e qualquer situação, que a mão de Deus continue sobre a sua casa, que o sangue de Jesus continue sobre a porta da tua casa, sobre a frente, sobre ao redor, em todo o tempo, guardando e livrando vocês de toda e qualquer armadilha que Satanás possa preparar. Tá Amém, bom? pastora, Deus nós guarde, todos, dê força a nós vocês. todos. Que Deus abençoe vocês. Amém. E vou repetir mais uma vez, eu quero o pastor aqui junto com a Vamos senhora, tentar tá? trazer ele. Numa mesa 3 aqui pra gente conversar, falar, sentir mais ainda Jesus, Eu sou tá? suspeita a falar, mas ele é um homem de Vamos Deus. trazer o pastor Fabrício, depois você já entra em contato com a pastora e pede pra pastora já ir convencendo o pastor. Amém. E se vocês Obrigada. vierem no evento de final de ano, vai ser uma grande honra pra gente, tá? A gente vai se conseguir vir, comunicando, sim, com vamos vir, certeza. sim. Obrigada. Galera, eu vou aproveitar para agradecer nossos patrocinadores, pessoal da On Track, tá? Nosso patrocinador oficial da On Track, pessoal da Strong, pessoal da Academia Strong, pessoal do Café Florescer, que agora tá com a gente, o Luciano, pastor Luciano, tá? Uma grande honra aí. E o pessoal do Icabank. Gente, assistam, tá? Espero que isso saia num corte. A hora que você achar o corte ali, lembre-se que o Anderson está convidando você a assistir o podcast inteiro, porque foi maravilhoso a presença de Deus 100% o tempo todo aqui, tá? Eu quero que vocês assistam para que vocês sintam a paz que eu senti aqui conversando e Glória a dividindo Deus. esse podcast. Amém. Um beijão a todos, paz e prosperidade. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar.